Sejam muito bem-vindos à primeira entrevista deste humilde canal. E para começar com o pé direito, a gente tem aqui um grande artista brasileiro dos quadrinhos, alguém que eu admiro, sempre fui muito fã, que é o Rafael Albuquerque. Seja muito bem-vindo a este humilde canal, Rafa. Obrigado, Gabriel. Prazer. Não sabia que eu era o primeiro, mas fico É o primeiro. honrado aí com o convite. Sempre bom falar contigo. Tá estreando esse quadro de entrevistas aqui no canal que eu acho que não tinha um começo melhor assim. Tanto porque, primeiro, né, sou seu fã de verdade, assim. A gente já teve essa conversa em off até. Mas também para falar de Superman, que é meu personagem favorito de todos os tempos, porque agora você tá desenhando Superman Unlimited, né? A nova revista do Superman. Obrigado. Realmente já trocou umas ideias antes. E sim, cara, desenhar o Superman também. Eu acho que, especialmente quando eu era criança, assim, eu sempre tive um fascínio muito grande pelo Superman. E, e eu acho que esse carinho pelo personagem, por todas aquelas versões lá que eu via nos anos 80 e tal. Me fizeram muito querer fazer parte disso também, querer me apaixonar por quadrinhos e pela mídia. Então, eu também é um personagem que para mim é muito especial. E poder estar trabalhando nele agora, especialmente nesse ano tão importante pro personagem, né? Tem um filme e tal, Sim. tá sendo muito legal, assim. Que massa. E eu já ia começar te perguntando justamente isso, assim, antes da gente entrar na revista mesmo, como é que foi, como é que era o seu contato com o Superman? Você já falou, né, que é um personagem que você gostava, então como é que foi isso? Foi através de de filme? Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande em me lembrar exatamente, porque é uma coisa que vem muito de criança mesmo, assim, de, sei lá, ter 4 anos eu já gostava de Superman, sabe? Sim, Então eu acredito que por filme, provavelmente, porque o filme já existia, né? O filme do Christopher Reeve. E para sim. mim a memória é bem vívida, assim, de curtir, de ter camiseta, de ter pôster, esse tipo de coisa, assim. E eu me lembro também que tinha um desenho animado dos Super Amigos que eu assistia muito. Então que foi quando eu passei a conhecer mais até sobre os outros personagens da DC, né? E Sim. da Marvel também, eventualmente, né? Porque quando você é criança, você mistura tudo, você não sabe o que é Ah, uma coisa. total. Mas eu me lembro que eu gostava muito do Superman, e eventualmente depois, mais tarde, um pouquinho ali, em 89, quando saiu o filme do Batman, aí também passei a gostar muito do Batman e encarar, entender até melhor esse personagem e tal, né? Mas Superman sempre foi muito, muito querido por mim, assim, especialmente quando eu era criança. Sim. E você tá desenhando agora pela primeira vez um título solo do Superman, né, que é o Superman Unlimited, mas quando você tava começando, seus primeiros anos na DC, você já tinha desenhado Superman e Batman, né? Eu acho que foi um Bem pouquinho, assim, eu fiz quatro pouquinho, edições. né? Eu cheguei a ser anunciado como artista regular da série. Uhum. E é legal, me dava muito bem com os escritores, que inclusive é o Mike Johnson, que coescreveu o It comigo depois, né? Sim. E o Michael Green, que é um puta roteirista de cinema e de televisão, assim, fez Logan, fez Blade Runner, esse segundo, né? Enfim, é um Sim. cara que é muito massa, assim, também. E eu tava gostando muito dos planos que a série ia tomar. Mas, nesse meio tempo, também surgiu o convite para fazer o Vampiro Americano, que era uma coisa que eu também me identificava mais. Eu tinha essa vontade muito grande de trabalhar na Vertigo, Sim. fazer algo que fosse autoral e até ter um pouco mais de... Poderia dizer assim, tentar explorar um pouco mais o lado artístico, sabe? Alguma Uhum. coisa um pouco mais solta, que para mim era mais natural. E enquanto eu tava fazendo as primeiras coisas na DC, eu sentia que uma necessidade de engessar um pouco o meu trabalho. E quando eu fui fazer o Vampiro Americano, eu acho que eu acabei encontrando uma voz mais própria, assim. Mas essa experiência, você chegou a guardar alguma coisa? Por exemplo, alguma coisa dessa época tá sendo útil agora ou agora é meio que totalmente diferente do que era na época, assim? Não, eu acho que a minha visão a respeito dos personagens segue parecida, né? Uhum. Talvez seja meio como um ator interpreta o personagem, eu acho que um artista também interpreta esses personagens e ele vai dar a sua visão sobre eles, né? Óbvio que minha Sim, visão vai mudando ao longo do tempo essa interpretação vai se enriquecendo, eu acho, com o tempo, né? sim. Mas eu acho que olhando para essas edições antigas, a gente está falando de algo de 2007, talvez, 2008. Então eu não acho que a visão que eu tenho desses personagens acabou mudando tanto, Uhum. né? Eventualmente, óbvio, a gente adapta a visão à abordagem que a história tem. Então, por exemplo, aquele Sim, Batman era uma história muito mais leve, até mais infantil, vamos dizer, né? sim, sim. Eu não posso ter essa mesma abordagem quando eu faço Detective Comics com Ram V, que é uma história gótica, que é uma É, história.
muito mais macabra e tal. Então, eu tenho que fazer essa adaptação, vamos dizer, né? Sim, sim, Mas, mas eu acho que a essência dos personagens acaba sendo a mesma, assim, desde aquela época até hoje. sim. É, uma visão que você já tinha até como fã antes, né? Não só como alguém que tá trabalhando ali ativamente no negócio, né? Exatamente. E uma coisa engraçada é que nem eu tinha comentado, agora é a primeira vez que você tá desenhando um título solo do Superman, mas você já desenhou também um gibi que é meio que inspirado no Superman, né? Que é o Huck, do Mark Millar, porque ele conta, tem até um texto que o título é tipo, como o Homem de Aço, né? O filme do Zack Snyder me traumatizou tanto que eu fui lá e criei o Huck, né? Porque ele conta que é um, né? Ele viu o Superman do Zack Snyder e, pô, um negócio meio sombrio e tal com o Superman, e ele quis ir na direção oposta, né? E aí eu fico curioso, como artista, se o Superman foi uma influência pra você quando você estava fazendo o primeiro volume de Huck, ou se você nem pensou nisso e fez uma parada diferente. Não, é uma. O Huck é uma carta de amor, tanto minha quanto do Millar, que eu acho que é um cara ainda mais apaixonado por Superman do que eu. Mas é uma carta de amor pro personagem, não tenha dúvida, sabe? É a versão que a gente queria realmente ter visto ali. Embora eu não ache Homem de Aço um filme horrível, vamos Uhum. dizer, eu acho que ele tem um problema de interpretação muito grande, assim, a respeito do personagem, né? Sim. E, e eu me lembro que, inclusive, quando eu conheci o Millar pessoalmente, eu já tinha feito Huck. E a gente ficou conversando muito sobre isso, né? De quais são esses valores que fazem esse personagem ser o que ele é, entende? Sim. E aí a gente tentou trazer isso pro Huck, obviamente, revisado. Não é o Superman, Sim. é uma inspiração. Tanto é que, por exemplo, o número do posto que tem nas costas dele, né, que é o posto de gasolina que ele trabalha, é 78. 78 é o ano que saiu o filme, né, do Superman. Sim. Então Do é uma Reeve, referência sim. clara, assim. Sim. E até porque, querendo ou não, é meio que também um Superman, entre aspas, mais cru, como ele era no começo, né? Porque não é alguém que voa, atira laser, não sei o quê, mas ele é super forte, tem velocidade, assim. Então é meio que a versão, entre aspas, mais pura do Superman, né? Vamos dizer É, assim. mas assim, Superman também não é a única referência ali, sabe? A gente tem Uhum. outras coisas. Acho que ela é uma história que ela tem um viés bem emocional também. Por Sim. exemplo, Forrest Gump é uma influência forte para esse, para esse livro, para esse personagem, sabe? De tentar ver através dessa ótica de alguém que está no espectro, né? Acaba sendo uma ótica diferente a respeito das coisas. Sim. Então, ela pode parecer mais ingênua, mas ela não é necessariamente mais ingênua. Ela é, como você falou, talvez mais pura mesmo, assim, né? Sim. Mais então, tinha essa intenção também de, de abordar esse tema, né? É, de como lidar com pessoas que estão no espectro. Sim. E ter um herói que simbolize isso também, né? Que represente essas pessoas. Mas como eu falei, a ideia era, sobretudo, fazer o que ele sempre chamou, eu gosto desse termo, que é uma feel good story. Que Aham. é tipo esses filmes, né? Quando a gente fala um feel good movie, são esses filmes geralmente mais antigos, anos 80, 90, que eram filmes divertidos, despretensiosos, mas que eles marcaram tanto que até hoje a gente gosta e as pessoas estão tentando fazer remake. Então você pega Goonies, você pega De Volta para o Futuro, você Sim. pega, sei lá, Campo dos Sonhos. A gente até fez uma série de homenagens nas capas originais, né? Sim. Caças-Fantasmas e tal. Porque a gente queria um quadrinho que tivesse esse feeling, entendeu? Que tivesse essa toada mais leve, mais descompromissada, mas que ela não fosse vazia, não fosse. Que ela ainda tivesse sua profundidade e sua importância, sabe? Sim. Sim. E aí, seguindo, porque eu tô fazendo meio que uma retrospectiva, meio que de tudo que você já fez relacionado aos Superman antes da gente chegar no Absolute, que eu acho que tem algumas coisas que vão acabar se relacionando, né? E aí a gente Uma chega. curiosidade, desculpa te interromper, mas é que uma Imagina. curiosidade, inclusive, é porque eu tô no momento também desenhando tô terminando nesse momento agora, o volume 2 do Huck, né? 10 Sim, anos depois do primeiro volume. Então também tá sendo muito um ano do Superman pra mim, né? De estar fazendo a sim, revista do Superman. E o Huck que, sim, bebe dessa referência por demais, né? demais, exato. E aí, voltando pro próprio Superman mesmo, você chegou a desenhar ele na Action Comics 1000, né? Numa história curtinha ali do Scott Snyder. E assim, é uma história super curta, e é muito maneiro que é um diálogo entre o Superman e o Lex Luthor, assim. E apesar de ser curtinho, acho que muito diferente do que você tá acostumado a fazer, de tipo séries longas e tudo mais, eu queria saber como é que foi o processo da história, se teve alguma coisa que te marcou, porque é uma história bem diferente, né? Quando você pensa em, não só no Superman, mas super-herói no geral, sair na porrada e tudo mais, e essas são meio que diálogos assim que
pra mim, me marcou um pouco porque você mostra a essência de dois personagens, né, de dois eternos rivais, mas que de alguma forma se respeitam ali. Então eu queria saber como é que foi pra você o processo desse gibi, assim, porque, pô, tava na Action Comics 1000, né, um negócio super marcante, né? Cara, eu acho que tem mais uma curiosidade a respeito dessa história, da participação nesse livro, do que. Respondendo a tua pergunta, eu também Uhum, gosto muito dessa coisa de trabalhar diálogos. uhum, Eu prefiro muito mais trabalhar diálogos do que ação, até propriamente dito. Eu gosto de tentar fazer com que os personagens atuem, sabe? Quase como se fossem atores mesmo. sim, Então eu acho que é onde eu tenho uma certa facilidade, aptidão para fazer, e eu realmente gosto de fazer isso, sabe? Eu acho que também aprofunda os personagens de uma maneira interessante e que às vezes dentro da indústria dos quadrinhos de super-herói isso acaba sendo um pouco raro até, se a gente parar para pensar, né? sim, É muito focado em ação, eu entendo que tem que ter, óbvio, pelo gênero, mas às vezes eu gostaria de ver mais profundidade, assim, também. sim. Dito isso, essa história não era para mim. Ela Sério? foi originalmente escrita por Tim Sale. E, Caraca. e ele não... Eu não me lembro o que aconteceu na época, a gente tá falando de bastante tempo, foi bastante tempo antes dele morrer, inclusive. Sim, sim. Mas ele meio que não respondeu, ou algo do gênero. Aham. E aí Caraca. eles, tipo, pô, a gente tem essa história, você quer fazer? E eu me lembro que eu tive que fazer 5 páginas, são 5 páginas. Eu fiz elas em Sim. um. Caraca. E aí, só pra Então, comparação, quanto tempo normalmente você leva pra fazer uma página? Num ritmo um normal. dia, um Um dia por dia, página. é, mais ou menos. Caraca. Então, foi um dia intenso. Imagina. E porque era o tempo que tinha. E eu queria muito Uhum. participar. E realmente, como você falou, é Action Comics número 1000, né? Eu queria estar lá, sabe? Claro. Então foi tipo, azar, vamos virar essa noite e fazer porque é importante. E eu sou orgulhoso, eu gosto bastante do resultado. Eu acho ela legal, sabe? E aí, Rafa, antes de assumir o Superman Unlimited, né, o gibi e tal, você quase participou de um outro quadrinho do Superman, que é o Superman Absolute, né? Que é apresenta uma versão nova do Superman num outro universo, que é um universo mais sombrio e tal. Só que acabou não rolando, né? E aí eu queria começar perguntando como é que foi esse convite, como é que esse projeto chegou em você. O convite partiu do Scott, que ele é, de certa maneira, o idealizador desse selo, né? Sim, E, e a gente ficou muito tempo trabalhando, muito tempo mesmo, assim, eu acho que alguns meses trabalhando numa pré-produção desse livro, caramba. sabe? Enquanto o Tom Aaron, que é um cara que eu adoro, que a gente se dá muito bem também, ele estava trazendo os conceitos, as ideias e tal. A gente também ficou trabalhando aqui, eu, o Santos, que é meu assistente, a gente trabalhou bastante, né? Pô, como vamos abordar isso? Como vamos trabalhar Krypton? Como é que vai ser isso? Pensando a lógica da coisa mesmo e com carinho de fazer algo que fosse quase com o cuidado de alguém que faz um filme mesmo, sabe? Sim, Tentando colocar os mínimos detalhes das coisas. Então me partiu muito o coração ter que sair dessa revista, porque eu tava muito dentro disso, sabe? Muito envolvido. Só que, infelizmente, com as enchentes que tiveram aqui no Rio Grande do Sul, há um ano atrás, né? Um pouco mais de um ano, chegou numa situação onde ou eu começava a desenhar e eu não sabia se eu ia conseguir desenhar, porque não só pelo aspecto psicológico, que é, era horrível, você tá lidando com aquilo ali o tempo todo, como com a questão de, assim, literalmente você não saber se amanhã vai ter luz, você não saber se amanhã vai ter água, você não caraca. saber se... Entende? É você não saber se você vai conseguir entregar e comprometer todo um projeto que, pô, a DC tá apostando alto, entendeu? Sim, sim. Então, eu tive que sair, entende? Não Sim. poderia comprometer aquilo ali tudo por, né, pela possibilidade de vai que acontece, vai que não acontece, entendeu? Não, com certeza. E a DC foi super. Eles tentaram o máximo possível, eles foram super legais durante todo esse processo. Então não tenho o que falar a respeito, eles foram muito compreensivos, assim. E eu acho que eles tiveram uma escolha muito acertada com o artista, que é o Rafael Sandoval. É Uhum. um desenha muito bem, um cara que interpretou bem o personagem e, e ele também respeitou bastante o que havia sido feito antes, sabe? Sim.
eu fico feliz de, embora não seja 100% meu, ou eu não tá ali como eu gostaria de ter estado, eu fico feliz de ver que eu ainda vejo as minhas coisas ali, eu sei que tem um pouquinho da minha digital ali, então me deixa orgulhoso, sabe? Sim, sim. Eu ia perguntar justamente isso. Vocês chegaram a trocar alguma figurinha ou passaram pra ele e ele teve a liberdade pra tocar dali? Como é que... Não, o que eu fiz foi, eu mandei muitos, durante essa pré-produção eu fiz vários esboços, várias versões, e ele pegou essas versões e acrescentou algumas coisas. Uhum. Então, ele tem uma boa mão ali também, sabe? Mas eu consigo ver muito do que eu fiz também Sim, nessa versão final. Então eu achei legal que ele não ele, mas assim, tipo, as pessoas não tentaram apagar a minha colaboração, assim, sabe? sim. Durante o processo, não teve, não. Não Uhum. teve uma colaboração maior, não teve né? Eu acho que ele Uma troca de precisava. figurinha, vamos dizer assim, né? Não, não teve. Isso não Uhum. teve. Sim. Mas eu também acho super normal, cara, É, porque o artista também precisa sentir parte do que ele tá fazendo, claro, sabe? Precisa ver o que claro. ele tá fazendo. No momento que ele pega e assume, esse projeto é dele, não é meu Sim, mais, entende? sim, Eu acho que ele ter mantido algumas coisas que para mim são legais de ver sou muito mais como um respeito ao que foi feito antes, mas em nenhum momento ele era obrigado a fazer isso, entende? sim. Eu acho que foi super respeitoso, assim. Sim. Então, eu tive essa curiosidade justamente porque dá pra ver, porque tiveram alguns designs, né, que você... Acho que você passou pro Vini do Dois Quadrinhos, né? E comparando, dá pra ver que muita coisa foi mantida, assim. Então, a impressão pra mim, como leitor, foi meio que... Parecia mesmo que tinha rolado uma troca de figurinha de alguma forma, sabe? Mas aí faz sentido o que você tá dizendo, que é uma interpretação dele pro negócio e tal. E, pô, ficou bem, bem maneiro, assim. E aí eu tenho uma outra dúvida, porque na primeira edição, eu não sei, aí que tá, não sei se quando vocês estavam trabalhando nessa pré-produção você tinha esse nível de detalhes e tal, mas na primeira edição ele tá no Brasil, né? Começa com esse novo Superman já adulto numa mina aqui no Brasil. Originalmente o artista do gibi seria um artista brasileiro e tal, então eu queria saber se você já tinha noção disso, vocês já tinham conversado sobre, ou se foi uma surpresa quando você leu o gibi, tipo, poxa, Brasil, sabe? Eu confesso que eu acabei não lendo o gibi final, tá? Uhum. Mas eu li o roteiro original. Eu não sei se alguma coisa foi alterada do roteiro que eu recebi. Mas sim, tinha essa cena dele trabalhando numa mina, tinha um outro personagem que era uma espécie de um líder sindical lá, eu não lembro muito bem agora. E havia sido feito designs desses personagens também. De novo, eu não vi exatamente o que foi mantido do resto, entendeu? Uhum, Esse é o sim. perfeito. É, E eu também não saberia te dizer se o fato da história se passar ali do Brasil tem a ver com o fato de eu ser brasileiro ou se é só Aham. uma Uma coincidência, né? Sim. coincidência. Aí teria que perguntar pro Jason Aaron. Eu, quando É, recebi o roteiro, já era no Brasil, sim. sim. Um dia ele estará nesse canal, Rafa, e aí eu vou tirar, vou Pô, tirar limpo essa história. ele é um cara muito legal, cara. Eu tenho certeza que toparia, assim. Ah, massa. E aí agora, finalmente, depois de todo esse repassar a sua história com o Superman, a gente chega em Superman Unlimited, né? Que é um dos quadrinhos que a DC tá lançando agora, como você falou, no ano. Aí, ó. Muito louco. Num ano que é tão importante pro personagem, como você disse, né? Pela primeira vez, eu acho, eles comemoraram o dia do Superman, que sempre tem o do Batman, mas do Superman que é bom, né? Primeira vez agora. Eles lançaram os quadrinhos novos, essa fase nova do Superman num evento chamado, né, o Verão do Superman. Então, realmente é um negócio super importante. E eu queria saber do seu processo também, do começo. Como é que foi o convite? Como é que chegaram em você falando, e aí, topa desenhar um gibi novo do Superman? Então, sim, eu acho que existia uma conversa de que eu poderia participar do Superman Unlimited depois do primeiro arco, Uhum, né? Isso era uma coisa que estava no ar, não era exatamente. Houve um convite, mas assim, não foi formalizado, vamos dizer assim, sabe? uhum, Até que eu recebo um e-mail do Chris Conroy, que era o editor original do Superman Absolute. E ele, até onde eu sei, ele é o editor geral da linha do Superman, né? E dizendo assim: olha, vai sair essa nova revista, tem esse novo editor, que é o Paul. Eles estão interessados em trabalhar contigo, você teria disponibilidade e tal. Tudo bem se você não puder fazer a edição com a gente, porque ela vai ser, né? Mas vai ser uma número um, vai ser num ano importante, a gente gostaria muito que você participasse. Então massa. eu achei muito legal da DC também me considerar para esse projeto. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu não pude fazer o Absolute. Uhum. Uma,
uma lembrança, né? Um carinho por Sim, parte da editora de lembrar de mim. E foi super legal também, assim, porque é uma abordagem completamente diferente, né, do que era o Absolute, que é uma coisa assim, mais sisuda, talvez, é uma versão mais trevosa, vai, do universo DC, né? sim, sim. E esse Superman que eu tô fazendo agora, ele tem um tom muito mais Era de Prata, muito mais leve, muito mais infantil até. Ele lembra muito, talvez até os episódios da série de animação, por exemplo, sabe? Ele não tem Sim, sim. vergonha de usar personagens que às vezes podem soar meio bobos e tal. E eu acho que isso reflete, né? Eu não assisti o filme ainda, mas eu tenho a impressão de que o filme também vai estar em sintonia com esse tom. Então foi muito bom, assim, poder fazer parte disso e trabalhar com um personagem assim me tira de uma zona de conforto muito grande. É mesmo? E eu tenho uma facilidade em trabalhar com personagens sisudos, histórias de terror, Batman, É, né, preto e branco, essa coisa faz muito parte do meu repertório, né? sim, Então você vai fazer um personagem Era de Prata, com Krypto, com Toyman, sabe? Essas coisas. sim. Para mim não é fácil Uhum. fazer isso. E isso é bom, eu gosto desse desafio. Desafio, Não, né? vamos ver aonde eu consigo brincar aqui, sabe? Sem perder o que é a minha identidade. Sim, eu ia te perguntar justamente isso, assim, porque como leitor eu tô acostumado a ler histórias que você desenha, justamente isso, histórias sombrias, né, pô, Vampiro Americano, Batman e tal, que é justamente isso, assim. E aí quando eu parei pra ler o Superman Unlimited, não vou dizer que é o contrário, mas assim, é um contraste muito grande, né? Porque é uma É. metrópole super solar, né? Até a arquitetura da cidade, assim, é um negócio mais classicão, né? E eu queria perguntar pra você justamente como é que foi esse processo de fazer essa virada, assim, ir da noite pro dia, né? Cara, eu acho que vem desse desafio mesmo, de tentar canalizar as referências que eu tenho de Superman, né? Uhum. Tipo, e a verdade, assim, também teve algum papo com o Dan Slott, que é o escritor, antes da gente fazer, porque a versão que eu tinha pra mim do Superman, ela também não era essa versão Era de Prata. Ela estava muito mais perto do que sei lá, Quatro Estações, do que é, não sei, John Byrne, Earthrise, talvez. hã? John John Byrne, Byrne. pode crer. Então, essas eram as coisas que estavam mais na minha cabeça, entende? Sim, E então eu não conheço tanto também esse universo do Superman mais raiz, vamos dizer, né? sim, Quando o Dan Slott vem e me fala assim, não, vai ser muito Era de Prata, te prepara pra desenhar doideira, sabe? Aí eu, sim. pô, aí até por um momento, de novo, ainda querendo ficar naquela zona de conforto, eu titubeei um pouco, não sei se isso é pra mim, sabe? Sei. Mas aí ele falou um negócio que eu achei uma frase muito interessante, né? Que enquanto a gente tem essa versão talvez um pouco mais realista, com a qual eu me identifico um pouco mais, que isso é talvez a visão da humanidade sobre o que é o Superman, a visão da Era de Prata é a visão do Superman para a humanidade. E eu achei isso, pô, aí tem um negócio, sabe? Uhum. Então, agora eu tô entendendo melhor o personagem que ele quer fazer. É o Sim, gosto dele, sabe? sim, Então tudo bem isso ser um pouco mais lúdico, tudo bem isso ser um pouco mais colorido, porque ele vê o mundo sim, dessa forma. sim. E aí, quando ele falou isso, eu comprei mais essa ideia de novo, aceitei melhor esse desafio e entendi assim, não, acho que aqui eu consigo trabalhar, entende? Massa. Sim. E é engraçado você falar isso, porque aí também trazendo um pouco do gibi, as primeiras edições elas são mais realmente focadas no Superman e tal, mas aí você tem uma pitadinha ali do, por exemplo, a TI do novo Planeta Diário é uma gorila da cidade gorila, né, do Flash, assim. Então é meio isso, assim, é meio que a realidade e a fantasia se chocando o tempo todo. É, E uma coisa que me chamou muita atenção na primeira edição é que ela tem um enorme flashback do Superman, né? O Dan Slott ele até já tinha falado em algumas entrevistas de que, se você nunca leu um gibi do Superman ou qualquer gibi na vida, o Unlimited é a melhor forma de começar. E aí quando eu li esse flashback, eu falei,
Pô, realmente, porque, assim, é meio que um guiazão de quem é o Superman, né? Em, sei lá, algumas páginas, né? E eu queria saber como é que foi pra você fazer toda essa retrospectiva, porque, pô, tem de tudo ali, né? Tanto a origem clássica, eu vi umas piscadinhas pro filme do Christopher Reeve, todo o elenco do... Você desenha ali meio que, né, vilões, os heróis que eles são aliados, família e tal. Então eu queria saber como é que foi pra você, primeiro, né, de a reação de ler um roteiro e ver que você ia fazer tudo isso, e depois o processo, assim, tipo, foi muito trabalhoso, foi divertido, como é que foi pra você? Trabalhoso. Imagina. Não, muito trabalhoso no sentido de não de desenhar em si, claro que isso também deu trabalho, Sim. mas a pesquisa mesmo. Uhum. Às vezes as pessoas não percebem que dá muito trabalho pesquisar, né? Porque, tem o vilão tal lá que apareceu nos anos 60, beleza, vamos atrás desse personagem. Mesmo que tenha o Aham. Google, é, Ah. qual é a versão atual dele? Aí eu tenho que achar a versão que apareceu na revista há 4 meses atrás. Aí tá bom. E aí Sei. o editor lá do Batman diz assim: não, a gente mudou um negócio aqui, tem que ser diferente. Caraca. Cada personagem que aparece lá, praticamente, é uma doideira, cara. Você tem que acertar. Então especialmente Sim. nessa apresentação, você pode perguntar para o Maiolo, que é o colorista brasileiro também, Sim. ele vai dizer, tiveram várias alterações. Porque era, pô, o casaco do fulano não é assim, é assado, a referência. Você entende? É Sim. difícil. É muito Aham. vai e vem. Sim. Quando uma história tem muitos personagens recorrentes, difícil de trabalhar. Imagina. É óbvio, eventualmente se aprende a fazer e é mais fácil, né? Sim. Por exemplo, mas também foi muito divertido, porque eu aprendi muito a respeito do personagem, coisas que eu não sabia, entende? E com certeza ter a oportunidade de desenhar essa origem, claro que mesmo de uma maneira como um flashback e tal, pô, é uma coisa que aquece o coração, né? Uhum. Total. De novo, eu sou um fã que desde que eu tinha 4 anos eu gosto do Superman, entendeu? Sim. Então, você finalmente desenhar isso tudo, tem você coloca um carinho especial, né? Ah, com certeza, sim. Você comentou um pouco, né, da troca de ideia que você teve com o Dan Slott e tal, e aí fico muito curioso, né, como leitor, como é que foi essa troca de ideias? Porque, assim, o Dan Slott, para contexto, é um cara que foi exclusivo da Marvel por muito tempo, né, acho que ele escreveu Homem-Aranha, sei lá, quase 10 anos, ou até mais, não duvido, e outras coisas, né, como Surfista Prateado e tal. Aí, primeiro, eu queria saber se vocês já tinham trabalhado juntos antes, e segundo, como é que foi esse primeiro contato, assim? Não, nunca tínhamos trabalhado juntos. E, e assim, a gente se deu muito bem nesse aspecto de trocar ideia. Ele é um cara muito solícito e muito aberto para colaborar, o que eu acho muito bom. Uhum. Eu acho que às vezes, por exemplo, é uma das coisas que para mim foi difícil no início, é que ele é um cara que, diferente de mim, ele tem muito essa bagagem de conhecer todos esses personagens. Uhum. Ele, ele é talvez aquele leitor raiz que leu tudo do Superman para escrever essa parada, ou já era, sei lá. Sim. E eu não tenho essa referência toda. Então, muitas vezes era o que foi difícil no início de trabalhar com ele, talvez, foi isso, assim, ele estava colocando muitas coisas que para ele vai, easter eggs, talvez, ou Uhum. coisa, pô, pro fãzão vai ser muito legal. Sim. Mas eu não tinha nem tempo de fazer essa faculdade toda, É. entender que isso entendeu? Então eu tinha Sim. que acessar muito ele. Pô, quem é esse personagem? O que que ele faz? Ele é um cara lá que apareceu uma vez. Tá bom. Podemos Uhum. tirar? Então eu acho que às vezes ele se empolgava muito com algumas coisas e Aham. gente, aqui a gente vai cortar, sabe? Não vou Sim. desenhar esse cara, vou desenhar, sabe? Não tô achando referência, vamos nessa. Sim. Mas ele sempre foi muito de boa com isso também. Legal. Então eu percebo que era quase um good cop, bad cop ali, onde Aham. o cara que soltava mesmo e fazia a doideira que ele queria, e eu era o cara que às vezes puxava ele assim, não, aqui a gente vai ter que cortar, vamos ter que mudar essa cena para isso aqui funcionar melhor no futuro, beleza, beleza. Mas funciona, é o tipo de dinâmica que eu acho muito positiva em trabalhar em quadrinhos. Sim. É muito melhor do que você ser, vamos dizer, somente o artista da coisa e ter que desenhar como se fosse uma máquina, entende? Sim. E é Sim. frustrante demais. Pelo menos para mim, como artista, é muito frustrante. Eu gosto de conversar, eu gosto de entender a intenção do cara, eu gosto de poder mudar, eu gosto que o cara também tenha
voz para mexer em alguma coisa que eu fiz errada, ou que não, Sim, ou que pode funcionar melhor. Entende? sim, Essa troca eu acho muito boa. sim, E as melhores coisas que eu fiz em quadrinhos vieram disso, assim. Pega o Vampiro Americano, Batman com o Run, sabe? sim. Sempre legal a troca. Até porque eu imagino, né, que acaba enriquecendo a experiência do próprio gibi, porque é um negócio que a gente vê muito na área da animação, né? Que diretores, etc., a galera fica, não, porque na animação a gente pode fazer tudo. E aí a galera que produz a parte animada falou, opa, peraí, calma lá, não é assim também. Eu imagino que nos quadrinhos deve ser a mesma coisa, né? Tipo, ah, papel e caneta aceita tudo. Tipo, ô, calma, mano, sabe? É, é que assim, é muito fácil o escritor dizer assim, 1 milhão de pessoas lutando nessa página. Uhum. Divirta-se. A Para fleca é ele, tua. deu 10 segundos para escrever essa página. Para mim, vai demorar uma semana, entendeu? Sim, total. Então essa é a parada que às vezes, e eu como artista também vou colocar esse limite. Não, calma, gente. Vamos pensar uma maneira melhor de contar isso aqui, porque primeiro que não vai ficar bom também, sabe? É, sim, Não adianta eu pegar e desenhar um monte de, tipo, Senhor dos Anéis lutando aqui, tipo, cara, não vai ficar tão legal, sabe? sim, Vai sim. ser só uma tortura para mim É, fazer. Será que a gente não acha uma maneira mais interessante de fazer isso aqui? Acho que sim, entendeu? Cabe a mim como artista também propor isso, sabe? sim, sim. E maneiro que legal saber que o Dance Lodge está aberto a essa colaboração, porque, né, realmente eu tinha medo de fazer essa pergunta, tipo, como é que foi a colaboração? E a sua resposta é tipo, eu recebi o roteiro e desenhei. E esse ficou, tipo, Não, não. Assim, eu vou ser honesto, né, nas últimas edições, obviamente, as coisas se azeitaram também, né? sim, Então, claro, claro. esse vai e vem, eu acho que aconteceu mais até ele entender como é que eu funciono e eu entender como é que ele Sim, funciona. sim. Agora a gente já se conhece melhor e já tá, eu acho que funcionando melhor também, sabe? Tem uma Sim. outra coisa que também aconteceu, é que essa revista, ela era para ter sido lançada mais adiante. Hum, Com o lançamento do filme, eles adiantaram a revista. Então, eu acho que também muito do que se conversou no início, em matéria de tempo para pesquisa e coisas assim, a gente acabou não tendo tanto esse tempo, entendi. entendeu? Então, Uhum. as revistas, elas estavam atrasadas e estavam meio, sei lá, a gente perdeu 2 ou 3 meses de produção. Sim, Percebe que é muito, muito pouco, né? sim. Então, teve meses em que eu estava terminando uma edição e estava saindo a anterior, no mesmo Caraca, mês. que É, doideira. muito doideira. Então, muitas vezes, nesses casos também, até por uma questão de conseguir entregar as coisas, tem que dizer, ô, peraí, não vai dar para ter 1 milhão de pessoas aqui, cara. Sabe? Uhum. Vamos botar 4. Sim. E ainda você tem a dificuldade extra, vamos dizer assim, né? Porque o Superman é isso, né? Ele vai lutar contra uma gangue, não é? Geralmente, né? É contra uma É, gangue, não é um cara só. Ele tá no planeta diário, ele tá cheio de outros repórteres do lado dele. Então é sempre muito populoso, né? Assim. é bastante coisa. Mas eu tô achando divertido também. E até o exercício de fazer isso é Uhum. interessante, sabe? Sim. De tentar pensar, assim, às vezes essa cena aqui que dá muito trabalho, ela pode ser substituída por alguma que dê menos trabalho e funcione do mesmo jeito. É meio aí a brincadeira. A Sim. história tem que ser sempre a funcionar, entendeu? Vim Tem que num ser sempre primeiro a plano, coisa né? mais importante. Sim. Não dá para sacrificar a história, mas às vezes a Uhum. maneira como a história é contada pode ser diferente e isso vai, sei lá, salvar 2 dias, entende? Sim. E às vezes até saindo um resultado até melhor no sentido de, sei lá, encontrar um foco, que nem você tá falando, né? Tem muito de entender a intenção da história, pra onde ela tá indo. Então, às vezes, você polir algumas coisas, tipo, tá, vai perder um easter egg ou outro aqui, mas a história vai estar mais, sabe? Ela vai se fazer Exatamente. entender melhor, vai fazer sentir melhor até, né? Exatamente. E você citou, né, que as cores são feitas pelo Marcelo Maiolo, também brasileiro. E como é que é o processo de vocês, assim? Ou você só manda pra ele, aí ele se vira lá e... Ah, cara, o Maiolo é maravilhoso trabalhar com o Maiolo, cara. A gente trabalha junto há 10 anos já, né? Aham. Praticamente, se não tudo, quase tudo a gente trabalha junto. Caramba. Desde eu, se não me engano, que foi em 2015 ou 16, a gente trabalha direto, assim. E é muito fácil trabalhar com ele. Primeiro porque ele também tem essa coisa de querer saber a minha visão para as coisas.
Então ele confia no meu gosto, na minha intenção, e eu confio no gosto dele, na intenção dele. Então Uhum. é raro ele também ele tem tanto bom gosto, que é raro ele me mandar alguma coisa que eu digo, pá, isso aqui não tá funcionando, cara. Que tal, sabe? Mas Aham. mesmo as raríssimas vezes que isso acontece, é tão fácil porque ele muda, ou porque eu mudo, ou ele me convence, sabe? Então a sensação que eu tenho de trabalhar com o Maiolo é quase como se ele estivesse trabalhando aqui do lado, entendeu? Da minha mesa. E a Aham. gente, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Pô, mexe aqui, mexe ali. É muito colaborativo. Várias vezes ele me fala assim, pô, me entrega a arte desse jeito que eu consigo fazer isso aqui. Então acaba sendo uma colaboração ótima, sabe? Não poderia ser melhor. Da hora. Você tava falando, né, de se azeitar com o tempo, pô, depois de 10 anos, imagino que isso, né? É, é fácil. E ele também já me conhece tão bem que, cara, chega ao ponto em que essencialmente é só mandar pra ele, porque eu sei que vai vir algo bom. Sim, Entendeu? maneiro. E trabalhar com coloristas, eu sou um cara muito chato com colorista. Porque eu acho que por ser alguém que sabe colorir, eu faço as cores das minhas capas, eu sei colorir. Sim. É meio uma maldiçãozinha, porque você fica muito crítico, porque as pessoas nem sempre vão fazer o que você faria. Aliás, Uhum. raramente elas vão fazer o que você faria. Sim. Mas você não consegue se desprender da sua visão, porque quando eu tô desenhando, eu já tô imaginando colorido. Você entende? Aham. Sim. Então, e com o Maiolo é muito raro disso acontecer. Ele geralmente entende muito bem a intenção das coisas e ele manda muito, cara. Pô, que da hora. A gente conversou um pouco mais cedo sobre essa diferença, né, de você saiu de títulos mais sombrios e tal pra uma parada solar, otimista, até, né, Era de Prata, uma parada mais inocente até, vamos dizer assim. E eu tava lendo algumas entrevistas do Dan Slott em que ele fala que, pô, às vezes ele tá tendo um dia ruim, não sei o quê, aí ele senta pra escrever Superman e, sabe, tipo, melhora o dia e tal. E eu queria muito saber de você, primeiro como fã e agora como artista, se isso rola contigo também, assim, se quando você senta pra desenhar, porque assim, no fim do dia é um trabalho, lógico, mas tem trabalhos e trabalhos, né? Então eu queria saber muito como é que é pra você, no sentimento do artista, sentar pra desenhar um gibi de Superman. Ah, eu acho que tem muito mais a ver com os meus prazos do que com, com seu super bem. Claro, eu gosto muito, mas assim, confesso que também longe de mim querer reclamar do trabalho que eu tenho, que eu acho que eu tenho o melhor trabalho do mundo, tá? Aham. Dito isso, um dia bom é um dia que eu trabalhei bem, que eu Uhum. produzi bastante, sabe? Que eu consegui entregar, que eu consegui. No início do dia eu tava pensando, hoje eu tenho que fazer isso. E eu terminei esse dia, eu fiz isso. Pô, tá ótimo, Aham. gostei, sabe? É o dia que eu fiz uma página que eu achei bonita, que eu achei, pô, eu entreguei o que eu queria. Então não tem a ver com desenhar o Superman. Tem a ver Uhum. com entregar o que eu me propus a fazer naquele dia. Você Sim, entende? o processo. É, quando eu tenho prazos tão corridos, como foi com o Superman, nas duas últimas edições eu tive que fazer em 20 dias uma revista, sabe? Tipo, Uhum. é muito. Uhum. Você não consegue desfrutar tão bem desses momentos em que você acertou, Sei. sabe? E em vez de eu fazer uma página muito boa, eu acordo querendo fazer 4 páginas. Aí inevitavelmente, eu não tô nem dizendo que elas ficaram ruins, eu gosto muito do resultado Sim, ainda. sim. Claro, Mas eu claro. sei aonde eu também tive que mudar cenas, onde eu tive que economizar tempo, porque era isso ou não entregar, você entende? Uhum. Sim. Então, eu acho que eu não. Tá nessas correrias, às vezes, não é que eu não gosto do resultado, eu acho que tá bom, mas Uhum. eu não consigo desfrutar da coisa, talvez, como ele consegue, entende? Como Eu roteirista. entendo. Ah, não, sim, total. Porque é isso, né? É como a gente tava falando, eu imagino que para desenhar leva todo um tempo, você tem que pensar em várias outras camadas que, né, às vezes o roteirista não tem que se preocupar tanto, né? Mas uma coisa que você comentou foi quando você, né, termina tudo que você se propôs e tal, ou quando você faz uma página bonita, isso bate, assim. Por mais que você não esteja na correria, você não consegue desfrutar tanto, teve alguma já nessas edições que você já desenhou que você bateu o olho e falou, porra, da Não, hora. tem. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, não é que, como eu Não, disse, eu imagina. gosto do resultado, entende? Sim, Eu olho para as edições, eu gosto. sim, Sabe? sim. Quando você termina, tá tudo colorido, tá tudo pronto, você pega e. Tá, agora eu vou sentar pra olhar. Então, quando a Aham, revista chega, eu pego e. Pô, ficou legal, cara. Eu nem lembrava que eu tinha feito isso aqui, mas ficou bom, sabe? Olha que. aham. Sabe? Você acaba conseguindo se surpreender com o seu próprio trabalho. Que Porque doideira naquela isso. hora você está tão focado que, que parece que anda sozinho, entende? É isso que eu quero Sim. dizer.
sim. É porque, afinal de contas, né, Fogo, que a gente pensa em arte, né, desse lado, claro, que é um negócio feito por paixão e tal, a gente romantiza, mas também é um trabalho, né? E trabalho é isso, é É, prazo, né, as obrigações que você tem e tal. Então, pô, imagino que seja uma gangorra complicada, né? Mas ter a oportunidade também de redescobrir, que aí quando você recebe o gibi e dá uma folhada, pô, deve ser doideira também. não, aí é onde a coisa acontece mesmo pra mim, sabe? Que não eu acho que é isso que eu quis dizer na hora, assim. Sim. Eu tenho esse momento, mas ele não acontece enquanto eu tô fazendo, ele acontece quando eu recebo. Tipo, pô, Uhum. hoje mesmo eu recebi uma caixa de revista da edição 2. Eu Aham. parei, olha que legal, pô, ficou bom, ficou bem impresso, olha que bonito, pá, a cor ficou legal aqui. Aqui não ficou. Sabe essas coisas? Aham. Aí você vai olhar criticamente pro seu trabalho e, pô, até que eu mandei bem, sabe? Da hora. Então acontece em um outro momento, é isso que eu quero dizer. Na hora que eu tô Sim. fazendo, parece que Ah, eu viro o cavalo com uma coisinha aqui. o cabrestão aqui pra, tipo, só segue e depois a gente vê, né? Depois eu vejo que saiu, exatamente. Sim. E a gente comentou mais cedo sobre o tanto de personagens, né, e tal. Pô, teve todo um flashback. Numa página você tem todos os heróis, todos os vilões, sei que e tal. E aí eu fico curioso se teve algum em específico que você gostou de desenhar assim, que você falou, pô, esse personagem, ou talvez não conhecia, ou fazia tempo que não desenhava, ou simplesmente falou, pô, eu gosto de desenhar esse cara, sabe? Sei lá, me veio na cabeça o Batman, obviamente. E, cara, tem uma página, essa página aqui, ó. Não sei se dá pra ver bem, que é essa página não é dupla, mas é uma que aparece todos os vilões, assim. Sim, Eu adorei fazer essa parada, deu muito trabalho, tá? Mas eu imagino. gostei muito de fazer, porque, pô, sei lá, é bem isso. Como é que eu vou desenhar o senhor, nem sei como é que fala o nome dele, Mixplix, uma coisa assim. Mixes Plix, é. É. Pô, legal desenhar esse personagem, eu gosto de desenhar ele, sabe? Como é que eu vou desenhar Sim. o Toyman? Que até tem uma edição depois do Toyman, mas sabe? É quando você consegue dar a cara para esses personagens que você já viu milhões de vezes até, mas no desenho, coisa assim, mas ninguém nunca, nem como criança, tipo assim, quer saber? Hoje eu vou desenhar o Toyman. Aham. Ninguém faz, sabe? Total. Então, quando você tem a oportunidade, você tem que parar para pensar assim, pô, Toyman, como é que ele vai ser? Vamos pegar essa versão, vamos pegar aquela versão, olha o que pode ser interessante daqui. Aí é quando eu me divirto muito fazendo. Que é quando eu Ah, consigo dar a minha cara pra coisa, entende? sim, sim. E nessa eu fiquei curioso, porque já nessa primeira edição a gente tem uma aparição do Cripto, né? Ele tá ali em alguns quadros e tal. E eu queria muito saber como é que foi pra você desenhar um cachorro que, assim, que é um personagem, não é só um pet que tá ali e tal. Foi. Eu acho que com todos os personagens que eu faço, seja um cachorro, seja não sei o quê, eu sempre tento dar o meu desenho ele permite ter um certo hiperrealismo não é a palavra, mas assim, é algo que vai além do realista, sabe? Ele tem um toquezinho de cartoon no Sim. meu trabalho, mesmo quando ele é um desenho que às vezes é mais sério, que às vezes é mais sombrio, é, te- e eu faço isso com a intenção de poder trabalhar a expressividade dos personagens. Uhum. Então, quando eu vou trabalhar o cripto, óbvio que tem as limitações, tem algumas limitações pelo rosto do cachorro, pelos trejeitos que o cachorro faz normalmente. Sim. Mas eu também consigo distorcer isso um pouquinho e deixar ele com uma certa humanidadezinha ali, sabe? Com algumas expressões que o ser humano vai entender e elas são exageradas. Um cachorro normal não faria aquela expressão, mas é um quadrinho, tudo bem, sabe? Sim, sim. Tá Então dentro eu do acho jogo, né? que é dentro do jogo, da suspensão da descrença. Então eu acho que para mim não é uma dificuldade fazer isso, sabe? Tanto é que Uhum. a edição 3 ela é praticamente uma edição só do cripto. Então foi um desafio interessante, assim. Que maneiro. E aí também até uma curiosidade, porque o Crypto é um dos elementos do novo filme, né? Acho que é a primeira vez que o Crypto vai aparecer num filme mesmo. E tanto o Denzel quanto você nesse papo foram bem abertos sobre como, né, o Gibi tem uma certa. Não é coincidência que o Gibi tá saindo agora junto com o filme e tal. E aí eu fico curioso se no processo vocês tiveram algum tipo de direcionamento de, por exemplo, tem que ter o cripto que ele vai estar no filme, ou o cripto do Gibi tem que parecer com o do filme. Teve algo assim, ou vocês tiveram carta branca pra fazer do jeito que vocês quisessem? Olha, eu não sei por ele. Talvez ele tenha recebido algum tipo de normativa, mas eu não recebi nada. Nada, tudo. Não, ele, obviamente, dá pra ver que tem uma intenção Uhum, de sim, matéria de tom, de ser similar, de ter os personagens que vão eventualmente aparecer no filme. sim. Eu também não acho que é uma coincidência ter uma edição do Crypto. Óbvio. É, aham, sim.
Mas, por exemplo, o Crypto que eu fiz, ele foi baseado. É um pouco baseado no do filme, mas foi por uma intenção minha. E Uhum. mesmo assim, não é nem tanto, sabe? Sim. Fiz o Crypto que eu quis fazer e foi. Se fosse algo que eles não quisessem, eles teriam dito assim: ah, faz mais assim, mais assado. Uhum. Sim. Mas se passou, tá tudo certo, entendeu? Sim. Eu não acho que eles também estão tentando fazer o Superman do filme. Eles estão tentando fazer o Superman dos quadrinhos, mas Sim. que tá em sintonia com o do filme. Que é uma Sim. coisa diferente, entendeu? Sim. Não, total, até porque o Gibi ele traz um conceito bem diferente, né? Que é, pra quem, né, não conhecer a história, basicamente cai um meteorito de Kryptonita na Terra e aí a Kryptonita virou um negócio super fácil de conseguir, o que é, né, um problema pro Superman, pros outros Kryptonianos que estão na Terra e tudo mais. E isso é bem, aparentemente, é bem diferente do que tá no filme, então realmente dá pra ver que não houve uma pressão pra, tipo, vai, faz aí né, uma adaptação do filme nem nada. Sim, Mas sim. como compartilham alguns elementos, eu fiquei curioso, assim, se vocês tiveram carta branca pra fazer do jeito de vocês, vamos dizer assim. Do jeito quadrinhos, né, que nem você tá falando. Sim, sim, sim. Isso teve. E aí, Rafa, eu queria te perguntar especificamente sobre uma cena que quando esse meteorito tá pra cair na Terra, o Superman olha e é justamente no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Brasil no meio. E aí eu queria te perguntar também disso, se quando você recebeu o roteiro já era o Rio de Janeiro, ou quando vocês trocaram ideia, o Denzel falou, vou botar no Brasil? Não sei. Quando eu recebi o roteiro já era Rio de Janeiro. Já era. Não sei se tem a ver também. Aham. Vai saber, né? E só com ele mesmo. Sim. E como é que foi pra você? É uma cena super curta, são alguns, acho que uns dois, três quadros só. Mas como foi pra você, tipo, desenhar o Rio, assim? Também rolou uma pesquisazinha ou você foi meio de memória, tipo, Cristo Redentor, pô, todo mundo Ah, sabe. eu não lembro, né? Não, pro Cristo Redentor, sim, claro. Eu pego a referência, mas, pô, desenhar as pessoas é legal. Porque você bota uma camisa de um time, você faz um. Você sabe como é que funciona, é tranquilo, né? Aham. Sim, É legal sempre desenhar alguma coisa que você tenha referência mais que todo mundo, né? sim. Teve inclusive uma edição do Batman que eu fiz há muito tempo atrás que também tinha uma história que se passava no Rio de Janeiro, que era o Batman, era mostrava tipo assim, como o Batman foi se tornando o Batman, meio isso assim. Sim, Então era o Batman aprendendo a dirigir nas ruas do Rio de Janeiro. sim. Bruce Wayne, né, no caso. Aí tinha toda uma parada que ele entrava de carro no Teatro Municipal do Rio. Aham. E foi legal desenhar aquilo lá, cara. Deu trabalho, porque aquele Teatro Municipal é difícil de desenhar. Imagino. Mas, mas foi muito legal, assim, de poder desenhar as coisas do Rio, sabe? Sim. E essa do Batman especificamente, imagino que tenha sido até mais, porque são várias páginas, né, disso. E é Acho que as numa oito, né? perseguição, assim. Então você tinha Sim. que retratar a cidade do Rio meio que a, sei lá, 120 por hora. Então, É, tinha, essa deve ter sido doideira. tinha as suas coisas, assim. Algo que, por exemplo, se eu vou desenhar uma cidade que eu não conheço, já provavelmente vai ficar uma coisa mais genérica, Uhum. inevitavelmente, né? Você vai pegar umas fotos ali de referência e tal, mas assim, tem detalhezinhos da cultura que você pega, né? Especialmente desenhar os transeuntes e tal, sei lá. Sim. Esses detalhezinhos da cultura, dois me pegaram nessa edição do Superman. O primeiro é a barraquinha de água de coco. Mas, caralho, isso é muito específico. Tipo, só um brasileiro teria o olho pra colocar aquilo ali. Quase eu E botei o, de açaí, mas enfim, acabou é, sendo né? isso. Né? E o outro, obviamente, que nem você citou, a camisa de time, que tem um cara com a camisa do Botafogo, né? E aí, isso foi alguma homenagem pra alguém? Ou você só, tipo, é um time do Rio que. Time do Rio. Nessa do Batman, eu botei um cara com a camisa do Flamengo. Eu tenho que ir variando os times. A próxima vai ser o Fluminense, sei lá. É isso. E é engraçado que, curiosamente, o Gibi saiu bem quando tá rolando o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, né? Então, tipo, capaz de algum leitor ter assistido um jogo, foi ler o Gibi, tipo, tá, ó, o time. O time ganhou do PSG, tá ligado? Alguma coisa assim. Pois é. Tinha até, nem tinha pensado nisso, mas é verdade. Doideira, né? E aí, Rafa, pra gente já ir se caminhando pro final, em que edição que você tá trabalhando agora? Eu vou começar às 5. E na 4 a capa da 4 né, que é o que a gente viu até agora, já mostra um Superman vampirão, né? E aí, eu sei que você talvez não possa falar muito, mas assim, foi você voltando a desenhar vampiro dentro de um gibi do Superman ou tem Então, um... essa edição não sou eu que vou desenhar. Ah, não é você, É caramba. um artista convidado. Eu retorno na edição 5, né? Na 5. Caraca. Justo numa com vampiro, não vai ser Pois você, ó, que é, sacanagem. acontece. Acontece.
Mas como eu te falei, assim, não foi nem falta de vontade, eu queria muito desenhar essa Não, edição, claro. inclusive. De Sim. todas as capas que eu fiz até agora, eu acho que é essa que eu mais gosto. Mas, como eu te falei, por essa questão toda do prazo, né? A gente precisou chamar alguém para dar uma ajudada, justamente para poder não atrasar, né? Isso é Sim. muito complicado. Então, paciência. É. Mas o artista, eu não sei se eu posso falar quem é, um brasileiro também. Hum, Ele é tá. muito bom, as páginas estão lindas. Eu tô com medo até de perder o emprego depois disso. Então, eu não vou falar porque eu não sei se pode, Sim, mas ele sim. ele é muito bom artista, muito bom artista. Pô, que massa. É, essas coisas, né? Mês que vem talvez eles já divulguem, a gente já vai. O mistério não vai durar tanto, mas, pô, Eu acho que sim, que acho que da sim. hora. Bom, Rafa, acho que por enquanto é isso, né? O gibi tá saindo lá fora, né? Ainda não chegou ao Brasil. Quando chegar, qualquer coisa, se você tiver disponível, a gente volta, troca mais uma ideia. E também Claro, quando. E também sobre os seus outros projetos, porque além do Superman Unlimited, você tá fazendo outros gibis agora, né? Você comentou do volume 2 do Huck, né? sim. O volume 2 do Huck tá terminando, né? Uhum. Eu meio que fazendo umas últimas páginas já mesmo, assim. Que o Huck eu tinha mais tempo, então eu acabei, em algum momento, eu fui também lidando com fazendo essa edição do Huck meio paulatinamente, né? Sim. Mas tá muito boa, muito bonita, a história é legal, ela desenvolve bastante os personagens. Tá bem bacana, assim. A Huck que agora tá saindo pela Dark Horse, né? A primeiro volume saiu pela Image, e Sim. agora a Miller World acabou indo pra Dark Horse, e eu tenho a impressão de que eles vão relançar o primeiro volume também. Massa. E tem alguma outra coisa que você tá trabalhando no momento ou tá bom? Porque também, pô, dois de Ibiza. Não, essas duas coisas são o que eu vou fazer esse ano, né? Tem um Uhum. projeto autoral que eu tô fazendo com o Rafael Scavone pro ano que vem, para começar a fazer ano que vem, na verdade, né? Quando vai sair, eu não sei ainda. E tem outras coisas também que estão aí, mas eu não posso falar muito ainda. Interrompendo o Rafa rapidinho para dizer que enquanto eu editava esse vídeo, um dos projetos dos quais ele não podia falar durante a entrevista foi revelado, que no caso é o Absolute Arqueiro Verde, a versão do Arqueiro Verde do universo Absolute, que ele quase desenhou o Superman e acabou não rolando. Agora ele vai participar com o Arqueiro Verde. E vai ser uma minissérie em 6 edições, que eles anunciaram na San Diego Comic Con, com arte do Rafael Albuquerque e roteiros do Pornsak Pitchshot, né, que ficou conhecido aí por quadrinhos como O Bom Asiático e tudo mais. Então tá aí, ó, primeiro mistério resolvido. Mas Beleza. tem bastante trabalho aí para os próximos anos. Massa. E aí, quando esses outros projetos forem saindo também, mais convidado a retornar para a gente trocar ideia disso tudo. De novo, agradecer muito, Rafa, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Foi um prazer. Obrigadão, Gabriel. Prazer é meu. Até a próxima. Até mais. Tchau.